Rio era a verdadeira metrópole beira-mar. Era uma cidade internacional, uma cidade cosmopolita. Era a capital do Brasil já há quase 300 anos e recebia gente de toda parte. Era a única cidade do Brasil que recebia gente de todos os estados do Brasil e de todas as partes do mundo. Era a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes. Era uma das cidades mais iluminadas do mundo, talvez a mais, o que significa que o Rio ficava aberto e aceso a noite inteira, com o comércio aberto, com jornais circulando de noite. Era a cidade em que se discutia o Brasil, mas onde se passava a história do Brasil. Antes da Primeira Guerra, a influência toda era francesa. As mulheres se vestiam como se estivessem na França. Inclusive acontecia algo terrível. Elas se vestiam conforme as estações francesas. Ou seja, você se vestia como se estivesse no inverno francês e no verão brasileiro. Terminada a Primeira Guerra, você tem a invasão dos filmes de Hollywood. E aí vem outro tipo de mulher. A mulher fumante, a mulher participativa, a mulher dando ordens. A sensação de alívio com o fim da guerra e o fim da espanhola foi tal que deu origem a essa coisa dos anos loucos, né? Foram anos loucos em todos os lugares do mundo. Você tem anos loucos em Nova York, tem anos loucos em Paris e teve anos loucos também no Rio, né? Paris via aquilo que até hoje se usa, os années folles, os anos loucos da grande libertação mundial, que foi Berlim, que era uma capital cuja modernidade, cuja ousadia e, sobretudo, cuja abertura de costumes e invenções, como o Paris dos anos folles, dos anos loucos, desenvolveram, é claro, alguma repercussão nos muitos empoderados que frequentavam a Europa. Então isso teve, naturalmente, alguma influência dentro da cidade. Tem que fazer uma diferença do que eram os anos loucos aqui, os anos loucos da Europa. Os anos loucos da Europa terminaram em 1914, a primeira fase, depois, terminada a Primeira Guerra Mundial, aí você tem aquela euforia que vai até a debacle da Bolsa de Nova York. No Brasil você não teve isso, você teve a manutenção da sociedade, aquela sociedade que existia antes da Primeira Guerra, continuou a existir. Agora, em 22, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma grande efervescência cultural. Os teatros estavam lotados. Você tinha na cidade do Rio de Janeiro mais ou menos uns 20 a 30 teatros funcionando. Se bem que na década de 20, o teatro estava em relativa decadência no Rio de Janeiro. O que se tinha mais era o teatro de revista. O que era o teatro de revista? Pegava os eventos que aconteciam naquele mês ou naquele ano e dramatizavam, fazendo gozações, fazendo brincadeiras. Tinha esse aspecto gozador. O cinema chega aqui no final do século XIX. O primeiro cinema é na Rua do Ouvidor, o Cabe Cabe. Ele foi posto numa casa tão pequena que ninguém dizia, não cabe nada aí, cabe. Agora, até o final da Primeira Guerra Mundial, as produções eram europeias. Em 22, estavam no apogeu as produções de Hollywood. Você não podia mais projetar filmes naqueles teatrinhos da rua da Praça Tiradentes, que eram casinhas estreitas, pequenas, com 50, 100 lugares, sem ar-condicionado. Tinha mudado isso. Então eles exigem um padrão hollywoodiano de cinema que consolida-se na Cinelândia. Cinelândia você vai ter 10 cinemas de modelo norte-americano, dos quais sobrevive mais ou menos intacto o último deles, o Odeon, inaugurado em 1926. No campo artístico você ainda tem o academicismo,
mas já haviam ventos de renovação no que tange à pintura, com o impressionismo, de Eliseu Visconti, de Belmiro de Almeida. E na literatura também você tem os primórdios da poesia moderna e da música também, com Villa-Lobos. Você tem já os primeiros sons, né, acompanhando a modernidade do século XX. Talvez nós demoraríamos mais a chegar a essa modernidade se não mudássemos o sistema político que vivíamos. Era uma elite cafeicultora que ela escolhia o seu sucessor, que oscilava entre uma figura de São Paulo ou uma figura de Minas Gerais, a política do café com leite. O regime começa a titubear, principalmente porque a parte financeira do Brasil começa a dar para trás. Nós começamos a ter problemas de venda do nosso café, nós começamos a não aceitar as cotas estabelecidas pela República Velha sobre cada estado poderia produzir de café, começa a haver discussões cada vez mais fortes, as elites começam a rachar, e não é à toa, de dentro dessas elites é que vem o movimento renovador com o senhor Getúlio Vargas, que pertencia à mesma elite da República Velha, e em 1922, para o Rio de Janeiro, passa a ser esse ano da ruptura política. Era um rio naturalmente acanhado, era um rio que tinha um legado muito forte do patriarcado, um legado muito forte de levar a mulher ao plano secundário, um legado muito forte de preconceitos de todas as ordens. Afinal, a libertação dos escravos veio em 1889. Uma situação precária, né? Como não mudou muito. Aliás, a situação, do ponto de vista assim, das iniquidades, das desigualdades, ela não se alterou. Após a abolição, o que houve foi uma melhora na maneira de se absorver a população branca, porque em grande parte ficou legitimado que essa população negra ela ficaria à parte do que poderia ser considerado cidadania, do que deveria ser considerado inclusão da população no campo político, no campo educacional, no campo da saúde, como era antes também, no período da escravidão. Já no começo do século, né, os morros já estavam começando a ser ocupados. Aconteceram as reformas urbanas do Pereira da Paz, que expulsaram do centro da cidade grande contingente de pessoas mais pobres e também tiveram que subir o morro para morar. A população negra, depois de 88, ela vai ficar meio que fragmentada e dispersa. As famílias elas vão ter que se organizar em algum lugar. Em 1922, aí nós temos passado já 34 anos da abolição, essas famílias continuam sobrevivendo à sua maneira e criando suas próprias formas de socialidade, através daquilo que sempre foi relevante para ela, a religião. Por exemplo, a cultura musical, a cultura da dança, a cultura da festa, né? A cultura da comida, né? Que é uma coisa muito forte, o ato de estar junto para comer e celebrar. Então esses fatos vão organizando, não fica perambulando solto, perdido sem não ter ninguém, mas também não fica integrado, fica na margem, né? Fica assim na fronteira da sociedade brasileira, e é nessa fronteira que ele vai se organizar fisicamente, nos cortiços, nas favelas, mas como grupos, né? Minha cabocla, a favela vai abaixo. Quanta saudade tu terás desse torrão. Favela, a gente sabe, né? Tem até esse nome, porque o Morro da Providência, onde se instalaram
soldados que vieram, né, da Guerra dos Canudos, e como um local lá na Bahia, onde eles ficavam, era próximo a esse morro, que chamava Morro da Favela, por causa de uma vegetação específica. Por isso que a gente começou a chamar o Morro da Providência, né, de Morro da Favela, e posteriormente qualquer assentamento assim, de casebres começou a ganhar essa denominação de favela. O interessante é que a intelectualidade da época não excluía a favela, muito pelo contrário, quando vinha uma personalidade intelectual aqui no Rio de Janeiro, vindo da Europa principalmente, ele era levado às favelas. Marinetti foi levado às favelas, Le Corbusier foi levado às favelas, e os quadros dos modernistas brasileiros retratavam as favelas. Já existia essa coisa do Rio de Janeiro de ser a cidade cartão postal, foi odiada por outra cidade que não obrigatoriamente se queria tanto que fosse vista, das pessoas pouco favorecidas, com moradias precárias. Isso já existia e, infelizmente, a gente traz até hoje. É importante que a gente leve em conta o seguinte: são 350 anos de escravidão. Se a gente está comemorando apenas 2 séculos de independência, a gente tem muito mais tempo, ainda faltam 150 anos para completar o tempo do que foi o período da economia escravista no Brasil. Desses 350 anos, o Brasil tornou-se o que ele é. O Brasil, ainda mais do que isso, são 350 anos que garantiu que uma parcela enorme da população europeia que não tinha espaço para sobreviver na Europa, pudesse para cá vir e encontrar possibilidade de sobrevivência. Após o final da escravidão, ficou garantido que os negros africanos que estavam na sociedade brasileira não estariam integrados. Ou seja, foi instalado um apartheid. O que importava era que o Brasil não se tornasse negro, porque a maioria da população brasileira era negra. Era 20%, 30% no máximo de brancos que o Brasil possuía. A Lapa era sempre um centro definidor e irradiador de concentrações boêmias em seu geral. Eram todos os grandes personagens que gravitavam na Lapa, como de Cavalcante, Manuel Bandeira, Jair Vale. Era um grupo maravilhoso, ao lado de jovens, né? Artistas todos, e especialmente o grande Noel Rosa. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. A Lapa era onde a modernidade e a tradição se encontravam. Os senhores de famílias tradicionalíssimas iam trabalhar no centro, terminavam o trabalho um pouco mais cedo e iam para Lapa confraternizar com as prostitutas, com os homossexuais, que eles não podiam aparecer. Era na Lapa que você tinha liberdade de imprensa total, era onde você sabia das revoluções prováveis, dos golpes possíveis, das próximas ações do governo. Era o grande ponto de contato dos extremos. Em 1920, as maiores populações estavam em bairros como a Tijuca, como o Meier. Eram os mais populosos, tinha mais colégios, mais escolas, mais comércio, mas estava começando já a ocupação da Zona Sul. Copacabana começou a ser colonizada, digamos assim, no final do século XIX, já com uma população de pessoas já de certo nível, né, geralmente estrangeiros, né, pessoas já mais velhas, né, que queriam ficar ali à beira-mar, etc. Talvez seja o único bairro do Brasil que nunca foi rural, nunca foi provinciano e nunca foi suburbano, né? Ele já nasceu cosmopolita. A partir do Copacabana Palace, que foi inaugurado em 23, começaram a aparecer outros prédios ali em volta do Copacabana Palace, substituindo aqueles pequenos chalés e bangalôs que já existiam em frente à praia. Se você for ao Copacabana hoje, você vai ver uma quantidade de prédios no estilo Art Deco, foram todos construídos na mesma época, nos anos 20. Primeiro arranha-céu da cidade, e aliás era o primeiro do Brasil e primeiro da América Latina,
foi o Edifício à Noite, que é de 1929. Com a abertura da Avenida Central, a gente tinha mudado um pouco a escala já, porque ali a gente começa a ter alguns prédios mais baixos, mas que já eram prédios de alguns andares. Depois a gente, em 22, vai ver, por exemplo, o Hotel Glória, apesar dele ser mais um caixote, mas de qualquer maneira já era um gabarito alto, especialmente que ele fica no alto, né? Então já era um prédio que a gente podia dizer que estava aumentando, verticalizando um pouco a cidade, e a partir então do final dessa década é que a gente vai ver realmente a verticalização da cidade acontecer. Quando começaram a ter os primeiros colonos japoneses que vieram para cá, a maioria foi para São Paulo. Geralmente eles vinham trabalhar na área rural, eram acusados de não se misturar com os brasileiros. Tanto que quando o Brasil entrou na guerra em 42 e rompeu relações, inclusive com o Japão, não era novidade. Já havia esse preconceito muito antes, em livros e artigos que lidos hoje são inacreditáveis. Os chineses vieram para cá muito antes dos japoneses. Havia um preconceito contra os chineses, principalmente a partir do momento em que eles começaram a se tornar uma colônia em maior número, né, disputando empregos com brasileiros pobres. Eles conformavam com qualquer salário que se oferecesse a eles. E essa xenofobia não é uma exclusividade do Brasil, muito menos do Rio. O preconceito, ele tem uma característica que é universal e atemporal, que é excluir o outro da sua humanidade. Então, é sempre considerar de forma inferior, desqualificada. Isso é marcante do preconceito, sempre foi assim. Essa galinha proximidade nos anos 20 do período escravocrata era muito grande, né? Então, as pessoas estavam vivas, pessoas que haviam sobrevivido à escravidão, ainda pequenas, estavam ainda vivas, sabiam do que era aquela atmosfera, né? Aquele clima, aquele mesmo clima que hoje um jovem que mora no Vidigal sabe e que, sendo ele negro, que ele vai encontrar quando ele entrar no shopping do Leblon. Se você pensar que na época de Cabral tínhamos 5 milhões de índios, na década de 20 tínhamos 100 mil em todo o território nacional se identificando como índios. Houve uma campanha na República Velha para acabar com as diferenças raciais. Acabar com esse negócio de índio. O Brasil não tinha mais índio. Pouquíssimos defendiam a cultura indígena. Por incrível que pareça, foram os modernistas que começaram a ressuscitar, e mesmo assim alguns modernistas que vão começar a ressuscitar a cultura indígena, que estava praticamente morta. Ninguém sabia o que era o índio brasileiro. Considerando a situação de salubridade ou de saúde pública do Rio de Janeiro como capital naquele momento, né, de condições de salubridade extremamente deficientes, né, nós tínhamos uma estrutura que era basicamente composta pelas Santas Casas, que era o local onde se albergavam as pessoas atingidas pelas chamadas doenças endêmicas, e as condições eram muito desfavoráveis. A gripe espanhola foi o horror, foi um enorme peso, sacrifício para o mundo inteiro. E naquela altura, nós estamos em 1918, 19, 20, 21 e até 22. E a gripe espanhola teve uma extensão
trágica e muito forte ao longo de muito tempo. E o Brasil foi extremamente prejudicado, né? As pessoas, inclusive no seu direito de ir e vir, a liberdade de produzir, tudo isso foi tolhido. Como na pandemia, tantos anos, tantas décadas depois, ocorreu o mesmo fenômeno. Esse nome gripe espanhola foi um nome maldoso. Foi um nome maldoso, porque você é o único país em plena Primeira Guerra Mundial que fazia exposição na mídia da doença era a Espanha. Por isso que ganhou esse apelido. Mas na verdade surgiu nos Estados Unidos. O vírus da gripe espanhola, né, que é um vírus influenza, é diferente do vírus, que é um coronavírus que causou o SARS-CoV-2, que é um beta-coronavírus, que é o causador da pandemia de Covid-19. Eles são ambas estruturas virais, são vírus de alta capacidade de disseminação, e o vírus da influenza se caracteriza por uma imensa capacidade de mutação, razão pela qual, até hoje, né, o vírus da influenza gera vacinas anuais produzidas a cada ano, elas são novas com o pool de vírus que circula naquele momento no mundo. A gripe espanhola teve aqui, sentiu-se maravilhada, né? Houve campo de expansão e não é à toa que tivemos. Até hoje os números não batem, mas dizem que tivemos 30 mil mortos, mas provavelmente foi muito mais. A gripe espanhola chegou no Brasil e no Rio, pegou todo mundo de surpresa, fez uma devastação imediata, matou 15 mil pessoas em menos de 20 dias. Isso significa quase que 1.000 mortes por dia numa única cidade. As epidemias, tanto da gripe espanhola quanto a própria Covid-19, se distribuíram de maneira muito semelhante, né? A Covid-19 ela chegou a nós trazida pelas classes médias altas que viajavam de avião. A gripe espanhola chegou aqui de navio, né? No famoso navio Demerara, que ao aportar aqui no Rio de Janeiro já havia sido antecedido da sua parada em Salvador, da Bahia, que ao chegar ao Rio realmente fez a rápida disseminação. Nesse sentido, a Fiocruz já desde aquele momento, né, com o Instituto de Manguinhos, como se chamava, com os primeiros grandes sanitaristas, fizessem sugestões e recomendações aos políticos daquele momento. Meus familiares falavam que passavam carroças nas ruas recolhendo cadáveres e houve momentos em que até os bondes foram requisitados para recolher cadáveres. Não havia espaço nos cemitérios, os coveiros fizeram greve, chamaram os presos, foi pior a emenda que o soneto. Os presos passaram a saquear os cadáveres. O cara estava vivo ainda, acabava de matar com a pá, entendeu? Demorou para que a cidade fechasse as portas, né, dos seus estabelecimentos comerciais, porque não havia ainda muita consciência de que devia se fazer isso. Na época, os caricaturistas falavam disso tudo, e os leitores do Brasil inteiro liam, concordavam com aquilo que estava sendo satirizado por vezes, com as autoridades negando, como negaram na época da pandemia, coronavírus. Pô, era muito mais agradável alegrar o povo em termos de discurso público, dizendo que a situação estava sob controle, do que dizer que a situação estava muito grave, com as pessoas morrendo nas ruas. O político não diz isso. O fenômeno do negacionismo, quer seja ele social, demográfico, científico, sempre ocorreu na história das epidemias, né? Na gripe espanhola houve também, sem dúvida, negacionismo importante. E lembrando que a gripe espanhola teve 3 ondas, das quais a segunda foi a mais letal de todas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aqui houve a mesma coisa, houve uma certa negação do tamanho daquilo, e a segunda onda chegou devastadora, novamente foi aquela tragédia. Então isso tudo mostra que dirigentes podem ser inteligentes e dirigentes podem ser negacionistas e pouco inteligentes, como aliás ocorreu no Brasil. Quando houve a gripe espanhola, por exemplo, aqui no Rio, ali você pode ver as deficiências da comunicação, né? Primeiro que alguns médicos poderiam saber que você deveria usar máscara.
né, que a população deveria usar mais. Mas quem fabricava as máscaras? Não tinha como comprar máscara, né? E mesmo que tivesse, como é que esse médico iria ter que dar 10 entrevistas para 10 veículos diferentes para convencer as pessoas a usarem máscara, né? Mas esse tipo de deficiência de comunicação não é um privilégio do Rio, né? É o mundo inteiro. Né? Que uma informação, como dizia o Nelson Rodrigues, uma informação levava 2 dias para chegar de uma calçada a outra, né? A situação da Covid-19 pegou o mundo, sem dúvida nenhuma, né, bem como a gripe espanhola, de modo muito despreparado, né? Nós vimos cidades como a cidade mais rica do mundo, que é Nova York, realmente de joelhos diante da epidemia, fazendo cova rasa, enterrando centenas de pessoas, com o agravante de que nos Estados Unidos não tem SUS. Então, muitas pessoas morreram em suas casas com falta de oxigênio porque tinham medo de procurar o serviço, porque literalmente não teriam recursos para pagar. E no Rio de Janeiro, bem como no Brasil, o SUS foi, sem dúvida nenhuma, uma grande arma que nos permitiu enfrentar a pandemia da Covid-19 com todos os seus problemas, subfinanciamento, problemas de recursos humanos, mas sem dúvida o SUS foi a arma mais poderosa que nos auxiliou. Man, I can't breathe my face. Just get up. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my dick. O evento George Floyd, ele é realmente paradigmático. Né? Na verdade, ele anuncia com aquela frase, né, I can't breathe, que eu não consigo respirar. Ela é especificamente relativa ao momento pandêmico, né, o momento em que você tem ali o surgimento de uma doença que toma pela asfixia, pela ausência do oxigênio, mas é também expressão do momento em que grande parte da comunidade negra na diáspora africana está asfixiada também. E o que é interessante é que a reação, isso foi o que mais me chamou a atenção. A reação foi instantânea e foi mundial. E no dia seguinte, mobilizações públicas, a começar em Nova York, Minnesota, Nova York, foi se espalhando diante da pandemia, quando ninguém deveria sair na rua. Então o George Floyd, em terceiro lugar, ele promove no seu ato ali final, né, no encerramento da sua vida, uma espécie de chamada para um tipo de ousadia contra o autoritarismo que vem colado, a justificativa de controle sobre a população diante de um momento de crise sanitária. Não podemos falar em fim da epidemia, nós podemos falar em controle da pandemia, diminuição, as cepas vão ficando cada vez menos virulentas e o homem vai se adaptando, como o próprio vírus vai se adaptando. Mais de 50% das doenças transmissíveis com as quais nós vamos conviver são zoonóticas, ou seja, são doenças que migram do mundo animal, né, para as condições que o homem, por tratar tão mal o meio ambiente onde ele vive, propicia. Então, quando nós desbastamos as florestas, por exemplo, vou dar o exemplo da Amazônia, toda a Amazônia, não apenas a brasileira, é talvez a maior concentração de vírus do mundo. Tá? Então, se nós continuarmos a desmatar e a fazer essas barbaridades todas ambientais que o Brasil fez, sobretudo nos últimos anos, eu não tenho dúvida, né? Se vocês me perguntassem do que você tem medo de que a humanidade se extinga do planeta Terra, né? Eu não tenho medo de bombas atômicas, bombas nucleares, acho que o homem não fará isso. Não tenho medo de que um meteorito se choque contra o planeta, eu tenho medo de epidemia. Por causa dessa devastação imediata e geral da gripe, aconteceu aquela imunização coletiva.
A tal ponto que dali a 20º dia, por exemplo, a pessoa começando a morrer menos, resultado, dali a um mês acabou. A gripe foi embora. E essa sensação de morte que já tinha havido 1 ou 2 meses antes, né, estava muito presente em função do carnaval, porque não se sabia se a gripe não ia voltar, entendeu? Então, esse próximo carnaval pode ser o último carnaval da minha vida. Então eu vou me atirar esse carnaval de uma maneira como, sabe, quase que suicida, né? A presença do carnaval mesmo, aquele carnaval de 19 foi o maior carnaval da história do Brasil até então, né? Provocado talvez pelo medo da morte, de novo pela gripe. Gripe essa que não voltou, todo mundo sobreviveu, né? Então não só sobreviveram, como ainda viveram o maior carnaval de todos os tempos até então. Eu considero que a exposição do Centenário da Independência, em 1922, foi verdadeiro ingresso do Brasil na modernidade. A função da exposição é mostrar o progresso, o estado de cada nação, mostrar como aquele país estava em termos de progresso, em termos de produção industrial. O poder público vai usar as exposições também para comemorar suas datas importantes, significativas para aquela nação. E ao contrário do que se pensa, não foi uma exposição só de trocas comerciais e ver motores e máquinas modernas que a Alemanha estava fabricando, que os Estados Unidos estavam fabricando, a Inglaterra, etc. Foi também uma troca cultural extraordinária. Ali era um momento em que se podia conhecer outras culturas, outros países, num lugar só, onde era possível chegar, né? E você teve os ciclos de conferências, né, sobre literatura, sobre pensamento, sobre poesia. Você teve a própria arquitetura dos pavilhões, foi uma coisa que fez a cabeça de muita gente. Por exemplo, o pavilhão do México foi feito pelos muralistas mexicanos, né, e era visitado todo dia pelo jovem de Cavalcante, que aprendeu ali a técnica dos muralistas, que depois se tornaria um, né? Nas exposições universais, o Brasil se fez representar desde bem cedo. O Brasil, na verdade, fazia exposições nacionais preparatórias para o evento internacional, então onde eram selecionados os produtos que iam ser levados para a exposição internacional, para as feiras mundiais. Então, assim, a presença do Brasil e a interação do Brasil nessas exposições sempre foi bastante forte. Eu acho que isso que levou também, esse início do século XX, o Brasil estar motivado a realizar exposições aqui, que não foram do mesmo porte, mas que dentro, proporcionalmente, foram eventos muito importantes. A ideia da comemoração do centenário da independência, ela foi sendo alguns anos antes, se começou a pensar que era um momento da nação mostrar o que tinha sido feito naqueles últimos 100 anos, o estágio de progresso dessa nação, até porque se estava comemorando centenário da independência, mas na verdade era a República que estava fazendo a comemoração. E surgiu então a ideia da exposição. A gente pensa que muito calcado já na experiência da exposição de 1908, que era comemorativa dos 100 anos da abertura dos portos. E aí essa data redonda acabou sendo assim uma motivação muito grande para a exposição, que na verdade se pensou em alguns lugares onde ela poderia ser realizada, e por uma coincidência, que aí entra a figura do Carlos Sampaio, prefeito da cidade,
que era já um defensor da demolição do Morro do Castelo. Ele já tinha obtido essa licença no final do século XIX para demolir o castelo, a empresa dele, ele não tinha conseguido levar isso adiante. Então, na verdade, o Epitácio Pessoa, que era o presidente, convida já o Carlos Sampaio a organizar a visita dos reis da Bélgica em 1920. Isso, de certo modo, já serviu de uma preparação para o que seria 22, porque o Carlos Sampaio, além de ser prefeito da cidade, ele foi comissário-geral da exposição. Então, ele tem um poder enorme de decidir praticamente tudo, né? O Brasil adora festas, nós estávamos celebrando o centenário da independência. Curiosamente, nós botamos abaixo um dos marcos culturais da cidade, que era o Morro do Castelo. Rio de Janeiro, a única capital no mundo que destruiu o próprio berço. Isso é muito forte. A ideia de se derrubar morros no Rio de Janeiro é uma ideia antiga, uma coisa que vem desde o século XVIII, que era a ideia de que os morros eram responsáveis pela cidade ser menos arejada, causar doenças. Então a gente já tinha visto a demolição do Morro do Senado, a parte do Morro de Santo Antônio também já tinha sido demolida. O Morro do Castelo, com toda a importância histórica que ele teve, tinha se transformado num lugar de doenças terríveis, né? Enfim, era uma coisa... As descrições do Morro do Castelo não tem nada a ver com aquele romantismo que a gente imagina. Botamos abaixo o Morro do Castelo sem praticamente oposição, quase nenhuma. Só 2 ou 3 intelectuais, um Monteiro Lobato que lamentava, um Paulo de Fronten que pretendia preservar aquele morro, mas fora isso a sociedade toda aplaudiu de pé. Ia apagar o passado? Ia, mas é uma coisa necessária. Então essa corrente que julgava que era uma coisa benéfica e necessária, não só pela parte de saúde da cidade ficar mais agradável, mas muito em função de uma especulação imobiliária, realmente acabou vencendo as pessoas que ou queriam preservar esse marco histórico da cidade, né, que era chamada Colina Sagrada. Com a derrubada do castelo, a gente pode dizer que o centro da cidade do Rio de Janeiro ganhou ares completamente novos. E, ao mesmo tempo, a comemoração do centenário, ela ajudou a expandir também a cidade. E nisso a gente acabou também com projetos de hotéis, né? Porque não existia onde acomodar tanta gente. Existem muitas crônicas, charges, que mostram assim, entre um temor e uma ironia do que ia ser essa exposição, se a gente tinha realmente capacidade de fazer a exposição. Mas essas questões assim, dos fins justificam os meios, e tem sempre as pessoas que vão tirar vantagem daquilo, porque na verdade as coisas foram feitas muito em cima da hora, né? E existia também sempre a ideia de, vem cá, a gente vai gastar essa fortuna para fazer uma exposição internacional para inglês ver, e os nossos problemas de saúde, de educação, de carestia, de população que não tem onde morar, por que a gente vai investir nisso? Às vezes eu brinco, a gente está vendo coisas de 100 anos atrás, mas é como se não tivesse passado um dia, né? As autoridades, tanto do Distrito Federal quanto das unidades da Federação, eram os Estados Unidos e o Brasil, e sobretudo o governo federal de então, se esmeraram para fazer um grande evento mundialmente reconhecido no Rio de Janeiro, capital federal. O Rio acolheu as delegações
dezenas de países. Foram construídos quase 20 pavilhões. Prédios extraordinários. Cada um mais doido que o outro. O pavilhão da Argentina, que é o primeiro pavilhão até quando se entra na Avenida das Nações, ele só vai ser inaugurado a 20 de janeiro de 1923. O único pavilhão industrial da exposição que ficou na Avenida das Nações era o português. E esse pavilhão português só foi inaugurado em maio de 1923. Então, na verdade, o próprio tempo da exposição ele foi sendo aumentado e a data de finalização dela foi sendo adiada porque tinha muita coisa que não estava pronto. Existe até assim, de certo modo, uma valorização disso. Olha o que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo, não está pronto, mas o que está pronto é de uma qualidade incrível, né? Então, realmente esse era o discurso. A arquitetura das exposições ela é eminentemente efêmera, sempre foi assim desde a primeira exposição. Uma característica da arquitetura das exposições é criar esse grande cenário e, na verdade, uma boa parte dos prédios tem uma vida curta, com data marcada para terminar. Isso traz um elemento muito interessante, que é um certo grau de liberdade, porque, na verdade, se você faz um prédio que ele não precisa ter uma utilidade depois, você pode pensar que isso dá aos arquitetos uma grande liberdade de criação, porque você vai fazer uma coisa que é temporária, efêmera, você pode usar muito mais. Um exemplo assim bem icônico é o pavilhão da França, que chegou até os nossos dias. É um pavilhão que na réplica do Petit Trianon, e ele foi feito já com materiais permanentes vindos da França, mas para ser doado ao Brasil depois da exposição. E aí, com o final da exposição, a Academia Brasileira de Letras ocupou esse prédio e ocupa até hoje. Além disso, a gente tem a sede do MIS, a sede da Praça 15, que era o pavilhão da administração ou o pavilhão do Distrito Federal, que é um projeto Silfrebeck. Além disso, a gente tem um pavilhão do Gastão Baiana, que é o pavilhão que hoje abriga o Centro Cultural do Ministério da Saúde. Era o pavilhão de estatística da época. Além disso, a gente tem um resquício do que era o pavilhão das indústrias particulares, que é a Torre do Albamar. A Torre do Albamar era um dos torreões do mercado municipal e mais uma curiosidade é o pavilhão que é conhecido como o pavilhão que atravessou o Atlântico 2 vezes, que é o pavilhão das indústrias portuguesas. Mas é um pavilhão que era frequentadíssimo. Ele atravessou o Atlântico 2 vezes, por quê? Porque ele primeiro veio desmontado para ser montado aqui. E aí ele foi usado como pavilhão, ele perdurou alguns anos. Depois ele foi desmontado no final da década de 20 e ele volta para Portugal. E aí ele é remontado em Portugal. Depois existe um complexo que hoje é um museu ocupado pelo Museu Histórico, que é um complexo arquitetônico de prédios antigos, século XVIII, sendo que uma parte até já vinha do século XVII. E isso é um caso interessantíssimo. Quando a gente discute a questão do neocolonial e da busca das raízes coloniais, porque era um prédio que era genuinamente colonial, mas que ele foi transformado em neocolonial. Ele foi adaptado para ser o pavilhão das grandes indústrias e dentro desse contexto todo de busca de raízes coloniais, ele ganhou uma roupagem neocolonial pelo Arquimedes Memória e Francisco Couchet, que foram os arquitetos que fizeram essa adaptação. A exposição internacional do centenário da independência do Brasil para o campo das artes plásticas brasileiras ela foi importantíssima. Muito mais importante do que qualquer semana de 22 poderia fazê-lo. Porque desde 1914, no campo da arquitetura, nós procurávamos fazer algo que fosse nosso, deixar de importar os estilos europeus e procurar algo que fosse de nossa raiz. E a partir desse momento,
Apesar de não termos estudos sobre a nossa arquitetura colonial, na verdade nós não tínhamos porcaria nenhuma, nada sobre Ouro Preto, Sabará, Mariana, absolutamente nada disso. Então nós começamos a usar o estilo neocolonial. E isso ganha força exatamente em 1922 por conta de um nacionalismo. Nós queríamos fazer algo que fosse brasileiro. E em 22, vários prédios, inclusive um dos portões da exposição, foi no estilo neocolonial. Nós tivemos pelo menos 6 pavilhões no estilo neocolonial. A exposição do centenário, obviamente, ela correspondeu às necessidades dos cidadãos brancos. O cidadão brasileiro, nos anos 20, eram os brancos. O negro ainda estava brigando pela sua cidadania. Ele estava ainda tentando construir o seu espaço de respeitabilidade, de credibilidade, embora presente na sociedade como um todo, né? Não estava presente nos estratos mais decisivos da sociedade. Ele era a grande massa da subalternidade. Em relação à participação popular na exposição, ou uma participação mais restrita, claro que existiam eventos que eram só para autoridades, convidados ilustres, pessoas da alta sociedade, mas como na exposição também a gente tem relatos assim, mais de 200 eventos, acabou que eu acho que teve evento para os mais diversos segmentos, né? E existiu um esforço de, por exemplo, ter dias que a entrada era gratuita, ter concertos que eram gratuitos. Existe até uma charge engraçada, que é um casal em frente a uma placa que mostra os diversos preços. Tem inclusive uma crônica muito interessante que se chama Os Centenários. Os Centenários era o apelido dado às pessoas que vinham de fora da cidade para visitar a exposição. E as pessoas são ingênuas, são incautos, os centenários. Mais uma vez, é o que a gente vê até hoje, né? O turista que vem de fora muitas vezes ser lesado, né? Pela esperteza aqui. Só das grandes cervejarias você tinha um pavilhão da Brahma, tinha o pavilhão da Antártica, que era incrível, era inclusive projeto do Arquimedes Memória e do Cochê. Várias crônicas também dão conta de que nessa canícula, esse calor insuportável do verão carioca, o refúgio são as cervejarias e os locais de bebida da exposição. Tem uma coisa também muito interessante que eram os prêmios, né? Porque com as exposições os produtos ganhavam prêmios. E isso nas exposições universais desde sempre. Então, um produto que tinha um selo de um prêmio numa exposição, ela anunciava isso eternamente. Então, todo esse lado de propaganda e do que a gente, né, chama agora de marketing, era extremamente explorado na exposição. A exposição do centenário, ela abarcou assim, inúmeras atividades e era uma programação para poder manter vivo aquele espaço, poder ter sempre muita atração. Eles, em um momento, começaram a comemorar o Dia dos Países, então o Dia da Itália, o Dia do Japão. Então as comunidades se mobilizavam para fazer eventos representativos daquele país. Existia também um grande parque de diversões. E aí a gente pode até atribuir ao parque de diversões a frequência maciça de pessoas, porque é um parque com os brinquedos mais modernos que podiam existir. Outras atrações, por exemplo, a aviação era muito recente nesse momento, né? Mas ela tem uma participação importante na exposição, porque existia ainda a possibilidade do visitante comum voar também, o que era, imagina, em 1922, a emoção e a atração que isso devia exercer sobre a população.
ali houve também, na Feira Internacional, né, a de 22, o começo da radiofonia, com Roquete Pinto, fazendo a primeira tentativa da era do rádio. Na abertura da exposição foi a estreia do serviço radiofônico, né, no Brasil. Então, tanto o discurso do Epitácio Pessoa foi propagado dentro do espaço da exposição e até para outras cidades próximas, como Petrópolis. Foram realizados muitos concertos, tanto de música erudita e depois de música popular, shows de música popular. No contexto da exposição, tanto no pavilhão de música quanto na frente do pavilhão de festas, eram montadas grandes estruturas para apresentação, centenas, às vezes a orquestra tinha centenas de participantes. Interessante é que num determinado momento se entendeu também que era preciso agregar a música popular, porque era a música que estava no rosto das pessoas, da sociedade, era preciso que isso existisse também dentro da exposição. Então, em determinado momento, se trocou até, vamos dizer, a produção que programava os espetáculos para existir esse lado da música popular. E aí tem menções, uma apresentação que mostrasse o samba para as classes sociais mais altas, que eventualmente não conheciam nem samba. Tem o caso do grupo Os Oito Batutas, né, que tinha a presença do Pixinguinha, do Donga. Eles tinham vindo de uma turnê em Paris e dentro do espaço de exposição eles se apresentavam, eles começaram a participar de programas de rádio que eram feitos no próprio espaço da exposição. Foi um momento de grande celebração no Brasil, 1922, seu primeiro centenário, que não foi correspondido em 2022 para o bicentenário da independência do Brasil. A exposição do centenário foi exatamente aquilo que foi a independência do Brasil. Foi, na verdade, uma independência de uma parcela dos proprietários, que, de certa maneira, garantiram com isso a continuidade, parte dos seus privilégios. E ali eles vão celebrar, de fato. Agora, a população não teve acesso a isso. Até o ambiente não era favorável a essa presença da população. Não existe nada na independência do Brasil que marca multidão. Não tem nada que marque multidão. Você tem um quadro esotérico, né, simbolicamente representando o gesto da independência, né, em 22, com um boiadeiro ali segurando um carro de boi, olhando absolutamente perplexo para aquela cena dos militares portugueses, não eram brasileiros, militares portugueses, parados em frente ao riacho, que é uma cena inventada, né, e ali ele coloca, naquela invenção dele, né, ele estabelece exatamente a representação efetiva do que foi aquela cena. Um boiadeiro olhando, o povo olhando atônito, afinal de contas, o que é aquilo? Não importa. O que importa é a simbologia que gerou a libertação do Brasil e a independência de Portugal. Pedro I foi o grande herói. O grito independência ou morte que ressoa até hoje, né? Os anos 20, você tem alguns insights políticos, né, tentativas de criar a pátria, de criar a nação brasileira. Então, dentro dos militares, que naquele momento era algo muito mais diverso do que é hoje, ideologicamente, né, você vai ter alguns movimentos, agora mesmo em 22, né, e tentavam educar o povo brasileiro para se pensar como partícipes de uma nação. Circula o país inteiro levando a palavra da necessidade da gente se tornar uma nação patriótica. Essas ideias que o movimento direitista traz. Uma nação que, por múltiplos sentidos, né, e atravessando várias dimensões da nossa vida.
Uma das questões que se tem colocado, foi muito colocado agora na comemoração do bicentenário da independência, é a relação entre a Semana de Arte Moderna, que passou para a história, com um evento grandioso, de grande importância, de grande repercussão, ao lado da exposição do centenário, que quase que foi praticamente apagada. A memória da exposição foi sendo apagada no decorrer dos anos seguintes, com a demolição dos pavilhões, e a memória de tudo que aconteceu ali foi sendo apagada a tal ponto que 100 anos depois não houve uma comemoração digna da exposição do centenário. É impressionante, sabe? De certa forma, a gente pode entender isso pela própria questão, depois dos anos 30 e do modernismo, ter ido solapando tudo que era do velho regime. Em relação à arquitetura, os modernistas também passam em uma tábula rasa que vai desmerecer toda a produção do ecletismo, inclusive o neocolonial. Então, com isso, eu acredito que a gente tenha passado por esse processo de apagamento da exposição do centenário e a exaltação da Semana de 22 em São Paulo. Sendo que você tem uma memória muito maior da exposição do centenário. Foram tiradas milhares de fotos, foram feitos filmes durante a exposição, né? Você tem relatos de jornais contra ou a favor da exposição. Como eu acho que foi um divisor de águas na vida do Brasil, essa exposição, merecia um filme, como você está fazendo, merecia que fosse trazida de volta para se descobrir que o Brasil era um antes da exposição e se tornou outro depois. Uma forma de você aprender com o passado, resgatar esse passado e pensar qual a sociedade que a gente quer ter, qual a cidade que a gente quer ter. Então, acho que é um capítulo da nossa história que oferece muito para a gente pensar as nossas atitudes como sociedade, como nação. Então, nesse sentido, eu acho que é importantíssimo esse resgate.